e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 24 e 25 do livro Renascer da Esperança. Mas antes, peço já o seu apoio para curtir o áudio, compartilhar e se você gostou do canal, então se inscreva. São pequenos atos que para você não custa nada, é de graça e para mim significa muito. Faz com que o YouTube indique o meu canal para mais pessoas e com isso levamos juntos o conhecimento também mais longe, certo? Então agora vamos para um breve resumo do capítulo anterior. No capítulo 23, Emily se dedica aos estudos da doutrina espírita e cada dúvida que aparece, ela pergunta para Sara ou para Lucrécia. E a cada dia que passa, ela fica mais envolvida com a doutrina e começa a entender certas coisas que acontecem com ela. Agora que você relembrou o capítulo anterior, vamos para o capítulo 24. Na mansão, Isabel descia as escadas. Da sala de jantar, onde Filomena, Ricardo, Cíntia e Felipe tomavam o café da manhã, podia-se ouvir o farfalhar ruidoso do vestido que ela usava. Dom Felipe apenas esperou a esposa ocupar seu lugar à mesa e perguntou: "Onde vai tão cedo, Isabel?" "Quero falar com Dom Antônio. Ouvi rumores de que ele pensa em viajar para Madrid bem no dia de nossa festa. É inacreditável. Vou até a cidade tentar convencê-lo. Não pode haver algo tão importante que o afaste de nossa tradicional festa. Tenho de conversar com ele. Quem sabe precisa de ajuda? Você deveria ir também. Talvez esteja necessitando de sua cooperação, Felipe." "Hoje não posso. Tenho outros assuntos a tratar. Vá e me traga notícias. Diga ao bispo que, se precisar de mim, seja por qual motivo for, estarei totalmente disponível e pronto para atendê-lo." Isabel sorriu satisfeita. Apressou-se a saborear o de jejum, ansiosa por resolver a questão que a preocupava. Quando se levantava para sair, Filomena avisou: "Vou com você, mãe." "Ótimo." Isabel despediu-se dos outros e logo saiu com a filha. A movimentação na cidade era frenética. Viandantes cruzavam apressados de um lado ao outro, ávidos por novidades e diversões. Barcelona abrigava inúmeros núcleos filosóficos que despontavam, assim como sociedades científicas que se dedicavam a pesquisar questões variadas. Disputas intelectuais entretinham personalidades eminentes da sociedade espanhola que procuravam atualizar-se frente à onda de conhecimentos e descobertas que se agigantava por todos os cantos. Filomena acelerava o passo junto da mãe, que cumprimentava uns e se desviava de outros. Finalmente se aproximaram da igreja, onde teriam um importante encontro. Filomena perguntou: "Tem certeza de que ele ainda está aqui, mãe?" "Claro que tenho. A reunião em sua casa terminou e ele veio para a igreja. Informei-o de nossa visita e sei que nos aguarda. Ele, sempre tão ocupado, às voltas com tantos problemas, terá tempo para nós?" "Estou aqui a pedido de seu pai e sei que Dom Antônio nos receberá." Ao chegarem, viram que a porta estava entreaberta. Entraram devagar e imediatamente avistaram o bispo, conversando com 2 sacerdotes sob a cúpula iluminada pelos raios do sol, enriquecida por lindos afrescos que contavam a história de Cristo a caminho do Monte da Crucificação e de sua ressurreição gloriosa. Assim que viu as senhoras, Dom Antônio buscou terminar a conversa que entretinha e as saudou. Isabel curvou-se, beijou-lhe a mão com reverência. "Sua bênção, Dom Antônio." "Deus a abençoe." Filomena igualmente pediu a bênção do eclesiástico. Após os cumprimentos e rápidas informações, Dom Antônio perguntou: "O que as traz aqui? O que tem tanta urgência?" "Não se trata de algo muito urgente, mas como Vossa Eminência se ausenta com frequência e deverá estar viajando breve, Felipe acreditou ser imprescindível conversarmos."
Como o bispo avistasse algumas pessoas que acabavam de entrar na igreja, levantou-se e convidou: "Acompanhe-me, senhoras. Vamos até lá dentro, onde certamente teremos maior privacidade." Logo estavam instalados em sala ampla e agradável, com imensa biblioteca que ocupava uma parede inteira, do chão até o teto. "Pronto, podemos prosseguir." "Eminência, estamos bastante apreensivos com a festa deste ano." "Por quê? Algum problema?" "Tememos que várias autoridades da igreja não compareçam e isso seria muito ruim. Sabemos que esse novo movimento que se alastra nos inquieta a todos. É inadmissível que pessoas inteligentes e sensatas adiram a ele. Porém, é o que temos verificado e muito nos vem preocupando. Sei que há pouco tiveram uma importante reunião para discutir esse tema." "Sim, foi uma reunião extensa e cansativa. Felizmente, chegamos a bom termo. Quanto às pessoas que acaba de citar, só pode haver uma explicação. Suas mentes ficam dominadas pelas forças do mal." Filomena, até então calada, não se conteve e concordou: "É exatamente isso, Eminência. É exatamente isso." Isabel retomou a palavra. "Sabemos que, em particular, neste ano, a Igreja está por demais preocupada com essa situação e muitos de seus membros ainda não confirmaram presença em nossa festa. Felipe acredita que devemos estar estreitamente unidos contra esse mal que nos ronda. Todos devem perceber que a Igreja está mais forte do que nunca e que a elite da sociedade espanhola apoia, sem restrições. Cremos que é fundamental a presença de todos, Dom Antônio." O bispo meditou por segundos, depois assegurou: "Fique tranquila. Estamos tomando as providências cabíveis e pode ter certeza de que a festa começará com grande celebração à nossa fé. Concordo com Dom Felipe. Quanto mais prestigiada ela for, mais manteremos nossa coesão e nossos adversários haverão de temer essa força intacta. Conte com o apoio da Igreja, senhora. Diga a Dom Felipe que conserve a calma. Não obstante as diversas ações que muitos padres têm promovido, tentando estancar em suas paróquias os focos de interesses por esses postulados, medidas mais severas serão adotadas." Isabel ouviu o bispo ansiosa e perguntou: "O que pretende fazer?" "É bom que Dom Felipe saiba, para que se prepare, pois precisaremos muito da intervenção dele. Diga-lhe que teremos de conversar antes de minha viagem. Estão vindo de Paris livros que pregam esse movimento. É grande o número de exemplares, e não podemos admitir que cheguem às mãos dos leitores." Isabel e Filomena continuavam atentas, e a primeira garantiu: "Faremos tudo o que for necessário para ajudar a Igreja a conter tal heresia." "Sei que posso contar com o apoio de sua família tão respeitável. Felipe precisa intervir junto à alfândega para que esses livros sejam imediatamente encaminhados a nós, muito embora o governo já tenha oficialmente aprovado sua liberação. Essas leis modernas e progressistas estão atrapalhando a Igreja." O bispo se levantou, andando de um lado para o outro na sala, visivelmente contrariado, e continuou com irritação: "Bons tempos aqueles que tínhamos mais autoridade. Por isso valorizo tanto o apoio que recebemos de sua família. E sempre poderá contar conosco, Eminência." "Estou certo disso. A alfândega autorizou a entrada dos livros, mas queremos que Dom Felipe interfira para que tão logo eles cheguem, os tenhamos aqui conosco." "E o que farão então?" "Na manhã do dia da festa, os queimaremos, todos de uma só vez, no local onde são executados os piores criminosos de Barcelona. Será uma fogueira para os hereges. O povo compreenderá de imediato. Todos sabem muito bem o significado de um ato de fé. Ficarão convencidos de uma vez por todas de que essa doutrina é veementemente condenada pela Santa Igreja. Com essa ação, resolvemos vários problemas. Destruímos o principal veículo de divulgação desse movimento e fazemos nossos fiéis compreenderem com clareza o que a Igreja pensa dele, além de mostrar-lhes o que espera aqueles que a ele se associarem. Estou certo de que, ao menos na Espanha,
conseguiremos estancar a expansão desses postulados perniciosos. Que ideia excelente! Isabel sorriu, satisfeita. Já se levantava quando, dando a impressão de lembrar algo de repente, sentou-se outra vez e disse: só mais um assunto, Eminência. O bispo, que começava a erguer-se, voltou a se acomodar na cadeira e aguardou. Estou interessada em enviar um membro de minha família para servir a igreja. O bispo sorriu satisfeito. Será bem-vindo. Aliás, o último foi Fernando, não? Quem será dessa vez? E olhou para Filomena, que sem jeito disse: mamãe não acha melhor conversarmos com... Minha neta precisa muito da igreja. Vossa Eminência sabe. A mãe enlouqueceu e ainda está foragida. Deus sabe se ainda está viva. A pobrezinha tem auxiliado Fernando no orfanato e acho que já demonstra vocação. Só preciso conversar com Ricardo, visto que ele não quis dedicar-se à igreja, como era nosso desejo. Talvez resista um pouco, mas gostaria de contar desde já com o apoio no sentido de conversar com Felipe. Se ele concordar, tudo ficará mais fácil. Apesar de continuar a sorrir, o bispo mostrou-se um pouco entediado e disse: como sempre, senhora Isabel, novos e abnegados servidores são bem-vindos. Entretanto, temos de assegurar-nos de que essa jovem não haverá de representar problemas. Lembro-me bem da festa do ano passado e do transtorno que a mãe nos causou. Certifique-se de que a menina quer mesmo seguir esse caminho e terá meu apoio. Isabel ia argumentar, porém refletiu rapidamente e disse: claro, tem toda a razão. Não queremos problemas, e sim soluções. Creia que me empenharei para que tudo se resolva. Diga a Dom Felipe que necessito vê-lo o mais breve possível. Informarei nossa conversa assim que retornar. Encerrando o encontro, o bispo se pôs em pé e se despediu das duas. Ao alcançarem a rua, Filomena, que se mantivera em silêncio, reclamou: mãe, como pôde levar algo tão sério direto ao bispo? E se papai não aceitar? E não esqueça que Ricardo é totalmente contra. Ora, Filomena, quanto mais ele for contra, mais terei de me esmeirar nas providências a tomar. Não podemos deixar Cíntia aos cuidados exclusivos de Ricardo, e muito menos solta, fazendo o que quiser. Precisamos conduzir-lhe os passos, o destino, para que ela fique bem, assim como todos nós. Ricardo se casará novamente, sem dúvida, e é meu dever assegurar que desta vez tudo dê certo. Ele está envolvido com alguém? Não estou sabendo de nada. Ainda não, mas é só questão de tempo, e eu tenho algumas estratégias para que esse tempo seja o menor possível. É verdade. Além do mais, ela é tão parecida com a mãe. Isabel parou perto da carruagem que a esperava e, olhando firme para a filha, disse: entende por que temos que tomar providências? Aquela mulher nunca mais porá os pés em nossa casa, e, no entanto, deixou a filha, que em tudo a lembra. Precisamos agir depressa, para garantir que não haverá mais problemas. Entraram ambas no carro e seguiram para a mansão, nas cercanias de Barcelona. Ao subirem a escadaria da entrada, encontraram Fernando, que acabara de deixar Cíntia em casa. Vendo-o apressado, Filomena segurou-o pelo braço. Calma, Fernando. Aonde vai com tanta pressa? Tenho muito trabalho e também preciso escrever algumas cartas para reforçar o convite da festa. Não se preocupe mais com a festa. Acabamos de falar com Dom Antônio e a igreja vai tomar medidas definitivas que nos tranquilizarão a todos. Quanto à presença maciça do clero, acho que tudo está equacionado. Com relação aos demais, papai já se encarregou pessoalmente. Portanto, priminho, tudo caminha bem. Isabel então perguntou: e nossa jovem aprendiz, como se tem saído? Tem muito jeito com as crianças. Surpreendo-me a cada dia. Ela é um doce e sabe fazer a coisa certa. É muito atenciosa e as crianças não só a adoram, como a obedecem. Fico muito satisfeita que o esteja ajudando. Está mesmo. Nunca pensei que ela fosse contribuir tanto.
A princípio, queria apenas distraí-la, porque sempre a via triste pelos cantos. Não imaginava que pudesse me auxiliar como está fazendo. E pena que Ricardo continue resistindo a essas visitas da menina. Fernando sorriu e disse, entusiasmado: felizmente, acabei de resolver isso com ele. É mesmo? E como? Perguntou a prima, interessada, depois de trocar olhares com a mãe, que deixava transparecer sua satisfação. Tivemos uma longa conversa e convenci-o de que essas visitas semanais de Cíntia só lhe fazem bem. Não acha, tia Isabel? Não tem notado? Como não? Venho repetindo isso a Ricardo. Ela já acorda mais animada, mais feliz. É isso. Percebi que está mais entusiasmada. Conversamos muito e ele acabou por ceder. E mais, consegui que ela me acompanhe toda quarta-feira e a cada quinzena também na sexta. Não é ótimo? Estou surpresa com seu poder de persuasão, Fernando. Quando quer de verdade, consegue tudo o que pretende, comentou Filomena. Fernando, em tom de secreta cumplicidade, disse: acredito que é mal de família, não é, tia Isabel? Antes que ela pudesse responder, o rapaz beijou-a na face, despediu-se igualmente de Filomena e desceu as escadas, subindo no caminho que ligava à casa a paróquia em que servia. Fernando seguiu pensativo. Meditava nas últimas palavras que dissera a tia. Por que aquilo o incomodava? Sabia que ela estava certa, que Emily representava ameaça para aquela comunidade e poderia ter colocado em risco a credibilidade da família. De qualquer modo, sentia-se incomodado. Se assim não fosse, porque de quando em quando aquele desconforto aparecia e o enchia de pesar? Procurou dissipar tais pensamentos e focar a atenção nas atividades que deveria realizar ainda naquela noite. Capítulo 25. Assim que terminou o jantar, Ricardo refugiou-se em seu quarto. Havia acabado de vender a propriedade da qual fizera seu lar, junto com Emily e Cíntia, localizada perto da mansão dos pais. Embora a princípio resistisse à ideia, Ricardo fora convencido pela mãe de que a casa trazia recordações inúteis e dolorosas. Sem saber ao certo o que pensar, ele afinal cedera. Quando abria a porta do quarto, deteve-se e olhou para o aposento de hóspedes, onde estavam as caixas com o que haviam trazido da casa vendida. Ricardo, sem conseguir desfazer-se de tudo, pedira que embalassem o que restara, para selecionar com calma e avaliar o que desejaria conservar. Foi até lá, fechou a porta e, devagar, quase receoso, abriu a primeira caixa. Retirou algumas roupas de Emily, que ainda tinham seu perfume, e levou-as até o rosto, tocando-as com suavidade. Lágrimas brotaram de seus olhos. Ele respirou fundo, procurando controlar-se, mas não pôde impedir que as lembranças se precipitassem uma após a outra em sua mente. Recordou o primeiro encontro em Paris. Emily possuía uma energia e uma espontaneidade que o tinham envolvido de imediato. Além do mais, era muito bela. Lembrou-se de como ficara inebriado pelo perfume que usava, o mesmo que sentia agora em suas roupas. Aquele primeiro contato fora inesquecível para ele, e embora voltasse logo depois para a Espanha, não pudera mais tirá-la da cabeça. Seus olhos cor-de-mel o haviam acompanhado, e ele tivera de retornar para vê-la. Agora, pesadas lágrimas lhe desciam pela face. Recolocou as roupas na caixa e então abriu outra. Tirou de dentro uma fotografia de casamento deles. Emily estava linda e radiante, como se aquele fosse o dia mais feliz de sua vida. Olhou o próprio rosto na fotografia e relembrou a imensa felicidade que igualmente sentia. Tal contentamento somente se repetira ao nascer Cíntia, alguns anos mais tarde. Deixou a fotografia de lado e abriu outra caixa. Eram cartas dele para Emily, do período de namoro. Pôs-se a lê-las e a rememorar a desmedida paixão que os unira. Em uma delas,
estava a namorada que estava enfrentando algumas dificuldades para convencer a família a aceitar o casamento, assegurando que iria solucionar os problemas. Após ler várias páginas, já envelhecidas pelo tempo, Ricardo ergueu os olhos e suspirou fundo. Como havia sido feliz! Vieram-lhe à mente os primeiros anos do casamento, as viagens, o entusiasmo de Emily ao conhecer os Estados Unidos, depois, o instante em que ela lhe contara que estava grávida, quando a erguera no ar, girando-a com alegria efusiante. A gravidez, conquanto agitada, fora para os dois uma fase de aventura e sonhos. No dia do nascimento de Cíntia, ele sentia como se tivesse conquistado tudo aquilo que queria ou de que precisava na vida. A recordação dos bons momentos o fazia voltar ao passado, como se os vivesse outra vez. Envolvido pela emoção, abriu todas as caixas, uma após a outra, e em cada uma encontrava pedaços de sua história, de sua vida, de sua felicidade e de seus projetos, que agora estavam perdidos por completo. Por fim, olhou aquelas caixas abertas e remexidas, como seus sonhos e planos, e chorou amargurado pela perda de tudo em que depositara suas esperanças. Lembrava-se de Emily, feliz ao seu lado, mas também das crises que se tornaram cada vez mais frequentes depois do nascimento da filha. No começo, ele escondera da família, porém as crises se repetiam tanto que não pudera mais ocultar o que se passava. Veio-lhe à memória a reação da mãe quando pela primeira vez vira Emily com aquele comportamento estranho, gargalhando pelos corredores da mansão e depois desfalecendo entregue ao torpor e sonolência incontroláveis. Ricardo fechou os olhos e pôde sentir novamente o chão sumir-lhe dos pés, como em seguida aquela crise. As lembranças estavam tão vivas que era como se ainda ouvisse a voz da mãe. Há quanto tempo isso acontece, Ricardo? Não sei. Vamos, conte-nos. Há quanto tempo? Desde que Cíntia nasceu, só umas poucas vezes. Agora é que está ocorrendo com maior frequência. Temos de fazer alguma coisa. Não podemos deixar que isso continue. Mãe, Emily é minha esposa e eu a amo. Tenhamos paciência, por favor. Vou encontrar uma forma de ajudá-la. Deve haver um meio de ela melhorar. Sua esposa é doente, Ricardo. Deveria interná-la em um hospício e... Nem pense nisso, mãe. Nunca mais repita isso, entendeu bem? Amo minha esposa e vou auxiliá-la, custe o que custar. Você envergonha nossa família, Ricardo. Sabe que nenhum de nós jamais teve qualquer problema mental ou desse tipo. Contamos com toda a consideração e o respeito da igreja e temos sido ao longo das gerações exemplo para toda a comunidade. E agora vem você e coloca no seio de nossa família uma mulher mentalmente desequilibrada. Emily não é doente, ela está cansada, só isso. Talvez tenha sido a maternidade. É uma situação nova e pode ter influenciado, não sei. O que sei é que ela é esposa amorosa e mãe dedicada. Depois dessa conversa, Ricardo contratara Dr. Francisco, convencendo Emily a tratar-se com um médico de confiança da família, que tinha experiência com pessoas que apresentavam desequilíbrios mentais. Francisco era adepto das correntes científicas que vicejavam na Europa inteira e traziam nova luz sobre esse gênero de doenças. Embora Dona Isabel insistisse para que ela fosse imediatamente recolhida a um convento, Ricardo relutava. Queria que antes a esposa recebesse cuidados médicos. Apesar do tratamento, os problemas haviam persistido. Na festa anual, Emily tivera uma crise grave e mais demorada, agredindo Cíntia diante de convidados ilustres, como alguns membros do clero. Assustara a todos, inclusive a ele próprio. Parecia-lhe estar diante de outra pessoa e ficar apavorado. Abandonado e receoso, e admitindo que mesmo assistida ela não melhorava, Ricardo começara a considerar a hipótese de enviá-la a um mosteiro para tratamento em reclusão. Pouco depois, sobrevivera à tragédia. Ela tentara envenená-lo e também a filha, em sua própria casa,
fora insuportável. A evidência do perigo que a esposa representava o impedira de fazer qualquer coisa. Na manhã seguinte, após interná-la, Isabel a acusara legalmente por tentativa de homicídio. Ricardo resistira, mas, fortemente influenciado pela mãe, acabara cedendo mais uma vez. Logo a notícia se espalhara e no dia seguinte à internação, os principais jornais da Espanha divulgavam o fato. Abalado pelas recordações, Ricardo recolocou tudo no lugar, fechou as caixas e saiu do quarto, trancando a porta atrás de si. Foi até o quarto da filha e entrou, aproximando-se da cama em silêncio. Observou-a dormindo com serenidade. Ajeitou as cobertas e beijou-a na testa. Cíntia era o único consolo que lhe restara. Ele estava confuso com o que acontecera, sem saber que rumo dar à própria vida. Só Cíntia lhe trazia alegria e esperança. Voltou para o seu quarto, sentindo-se amargurado e traído pela vida. Por que se apaixonara por uma mulher que lhe trouxera tantos problemas? A mãe o acusava de envolver a família em escândalo e já não admitia que se pronunciasse o nome de Emily naquela casa. Por vezes, ele admitia o ultraje a que expusera a família e se arrependia de a ter desprezado. Muito tarde, e ainda invadido pela emoção causada por aquelas lembranças, Ricardo adormeceu. Continua no capítulo 26. Até lá!